Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus, hoje sábado, 15 de agosto da 19ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, ainda do profeta Ezequiel, capítulo 18, o profeta, da parte de Deus, anuncia: olha que provérbio é esse que vocês falam. Os pais comerem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficarem embotados. Ou seja, como dizendo, parece que os pais que pecaram e Deus castiga os filhos, não? Parece que esse pecado que quem cometeu foi o pai, quem é castigado é o filho. Não tem nada a ver, diz o Senhor. Não, cada um será julgado pelo aquilo que fizer. Se fez o bem, pelo bem. Se fez o mal, ele que será punido, se podemos dizer assim, julgado. Mas Deus não vai cometer essa injustiça de punir alguém por um erro que ela não cometeu. E está falando de nós, de cada um de nós. Nós somos responsáveis por, é verdade, que se não fui eu que pequei, por que tenho que carregar a culpa do outro? Porém, como dizia alguns evangelhos, algumas leituras dessa semana, buscar a correção fraterna, emendar o outro, corrigir o outro, porque é disso que se trata a leitura, não? Se alguém que fazia o mal começa a praticar o bem, olha, será perdoado, será salvo, porque se converteu, se emendou. Aquele que praticava o bem e fez o mal, poxa, agora será punido. Mas cada um responsável pela sua atitude. Por isso nós, claro que como igreja, a gente faz o possível para educar, para ensinar, para proclamar aquilo que vem da parte de Deus, ensinar a doutrina, o evangelho, a palavra de Deus, claro, esperando que o outro mude, se converta, se emende, mas a gente poderia dizer, mas não sou responsável se o outro se perde. Tenho que trabalhar para que o outro de verdade acolha a palavra, não se perca, não se condene, mas que de verdade cada um é responsável pela sua própria atitude. Eu não posso, como alguns fazem às vezes, dizer, o outro faz o errado, parece que ele se dá bem e tudo, porque eu tenho que ser honesto e bonzinho. Parece que Deus não pune, Deus não castiga, Deus não faz nada com o outro. Para que eu vou ser bom e honesto? Eu vou viver também na maldade, cuidado. Não, eu viverei na minha justiça. E o Senhor recompensará a minha atitude. De verdade, ser este que perseverou no bem, perseverou na vida eterna. Mas eu espero que o Senhor nos ajude sempre e nos dê o seu Espírito para que vivamos na bondade, vivamos nas suas pegadas, no seu caminho, que é duro, é um caminho de renúncia, de tanta coisa, é verdade, mas sempre é o melhor. Aqueles que de verdade querem trilhar o caminho do mal, olha, não? É verdade que, por exemplo, certos erros, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, pode ser que recaia um pouquinho a consequência dele sobre nós, é verdade, mas não fui eu que pequei. Se não fui eu que pequei, mas às vezes, claro, alguma consequência do erro do outro, às vezes podemos se encarregar. Não sei, sujeito que é irresponsável, perdeu dinheiro porque gastou de uma maneira leviana, erradamente. Quem vai sofrer é toda a família, porque agora perderam o dinheiro, perderam o patrimônio, perderam a casa, vão viver de maneira mais simples, mais pobre, vão ter que ralar. Todo esse exemplo econômico para entender o que eu estou falando da consequência, muitas vezes do erro do outro sobre nós. É verdade, às vezes carregamos sim alguma consequência, mas seremos julgados pela minha atitude. Se fiz o bem, o Senhor me premia com o céu, com a vida eterna, com graça, sei lá. Se fiz o mal, me castiga, ou pelo menos tenta me corrigir com a cruz, com o exílio, como a gente falou durante a semana. Tantas formas que o Senhor pode usar para nos converter e mudar o nosso coração. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 19.
Jesus diz que os discípulos impediam as crianças de se aproximarem de Jesus, e Jesus vai dizer para não impedi-las, não deixar as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Eu comentei essa semana o que é ser como criança, o que é o reino dos céus, é das crianças, é aquele que se fez o último, se fez pequeno. Por isto, a gente hoje em dia parece que fica com dó de rezar, de não sei não, passar a fé à criança, de ser chato, não. A criança merece também o reino dos céus, a vida eterna, passar a fé aos filhos, para a próxima geração, ajudar as crianças, não afastá-las de Jesus, ao contrário, trazê-las até Jesus. É responsabilidade do pai e da mãe, da madrinha e do padrinho, de alguém aí, né? Para que a criança descubra cedo quem é Deus. Por isso tem pais que têm um neném, tem uma criança, e fica com medo de atrapalhar na missa. É verdade que às vezes o choro e tal, vai um pouquinho na porta, volta, nos primeiros tempos vai atrapalhar. Uma criança crescer, está irrequieta, mas a gente vai educando. Mas não deixar de trazer a criança, para que ela vá se acostumando com a missa, com a palavra de Deus, né? Colocá-la já desde pequena, né? No caminho de Deus, nas coisas de Deus, desde pequena. Em casa rezar, ser um ambiente de oração também a casa, para eu passar para as crianças. Né? Não esperar que a criança cresça, bota na catequese, não. Missão nossa desde cedo. Não afastar as crianças de Jesus. É nossa, por isso estamos sofrendo um pouco nessa pandemia, sem a catequese presencial. Tentamos aí criar grupos virtuais para continuar acompanhando as crianças, mas eu sei que é difícil. Que complicado. As crianças já devem estar cansadas de aula virtual, vem à igreja também com catequese virtual. Mas mesmo assim, pais e igreja, temos que trabalhar juntos para, o mais cedo possível, colocar as crianças, os nossos filhos, no reino dos céus. E eu espero que, de verdade, façamos isto. É verdade que temos que nos preocupar com a catequese, não só das crianças, de adultos. Eu escutei uma vez de um bispo, não? Que na igreja primitiva se catequizava os adultos e abençoava as crianças. Hoje a gente abençoa os adultos e catequiza as crianças. Não é que vamos deixar de catequizar as crianças, mas hoje, se a gente não atinge os pais, os avós, aqueles que têm a responsabilidade de passar a fé aos filhos da próxima geração, se os pais não vivem a fé, não são um testemunho, como a gente vai chegar ao coração e à vida dessas crianças? Eu espero que a gente não afaste os nossos filhos de Jesus, mas coloquemos os nossos filhos na mão de Jesus, aí no caminho de Jesus, e nas mãos de Maria, de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, mas também mãe nossa. E que eles descubram que tem uma mãe no céu, tem um pai no céu, que é o pai de Jesus, tem um irmão que vem nos salvar, ou seja, apresentar a pessoa de Jesus, apresentar quem é o Espírito Santo, enfim, que eles caminhem, conhecendo e vivendo na igreja. Não afastar, não impedir as crianças de ir até Jesus. E somos nós que temos responsabilidade de levá-las até o Evangelho, até Cristo, até a igreja, para que elas se acostumem com a missa, com a palavra, com a liturgia, com a catequese, com tanta coisa, para que elas não fiquem longe do amor de Deus. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu, que nos tem dado a missão de anunciar o Evangelho também aos pequenos, também às crianças. Que elas possam receber a fé dos seus pais, dos avós, familiares, padrinho, madrinha, que ajudaram aí no batismo, que as acompanham, que sejam presentes na vida deles, mas também que nós, como igreja, possamos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, para que elas de verdade vivam a vida de Deus, caminhem pelo caminho de Deus, pelo teu caminho, para que de verdade um dia possam ser cristãos adultos na fé e possam de verdade dar glória ao teu nome, por serem de verdade discípulos teus. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, até semana que vem, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.